Evangelho do dia, 9 de agosto de 2020, 19º domingo do tempo comum. Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo. Começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Nós estamos fazendo uma breve leitura orante do Evangelho do dia, seguindo os 4 passos fundamentais: leitura, meditação, oração e contemplação. Primeiro passo, a leitura. O que o texto diz? Que depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou os discípulos para o outro lado do mar e subiu ao monte para orar a sós. O vento começou a agitar a barca. Pelas 3 horas da manhã, Jesus foi ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. Eles se apavoraram, pensando ser um fantasma. Pedro pede que, se for o Senhor, que possa ir ao seu encontro, também caminhando sobre as águas. Mas, com o vento batendo no rosto, fraqueja na fé e pede que Jesus o salve. Os que estavam na barca reconhecem que Jesus é verdadeiramente Filho de Deus. Segundo passo, meditação. O que o texto me diz? Quando nos sentimos tristes, nada melhor do que conversar com Deus. Jesus multiplicou os pães no dia em que soube da morte de João Batista. Querendo ficar sozinho, manda os discípulos na frente e sobe ao monte para rezar a sós. Quando fraquejamos na fé, não evitemos em pedir socorro como fez Pedro. Quando sentiu o vento, duvidou que pudesse continuar andando em direção a Cristo sobre as águas. Como os discípulos, observando as ações de Deus à nossa volta, saibamos reconhecê-lo verdadeiramente é obra do Filho de Deus. Terceiro passo, a oração. O que o texto me faz dizer a Deus? Senhor, nos dê força e coragem para procurá-lo nos momentos de tristeza e de pedir vosso auxílio quando fraquejamos e afundamos no pecado. Concedei-nos a graça de reconhecê-lo agindo à nossa volta. Quarto passo da leitura orante, contemplação. Que ações o texto nos inspira? O texto nos inspira a perseverar na fé, mesmo nos momentos difíceis da vida. A não ter vergonha de reconhecer que está sucumbindo pela fraqueza da fé e pedir socorro a Deus. E que devemos estar atentos para perceber a ação de Deus que se manifesta a nós tanto num dia ensolarado quanto na tempestade. Ou seja, Deus se manifesta a nós tanto na alegria quanto na tristeza. Peçamos juntos a proteção da Virgem Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém.
Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós o Covid-19 de nossas vidas. Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós o Covid-19 de nossas vidas. Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós o Covid-19 de nossas vidas. A bênção de Deus, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus os abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e que Ele permaneça sempre contigo.